A etapa da continuação dos vídeos, né? Para o protestante, a regra de fé é Bíblia, é Escritura. Não, para nós é diferente. É o magistério, a tradição e a Escritura. Não é somente Bíblia. Que continuação dos vídeos aqui, né? Olha só. Eu digo carteirada porque em épocas anteriores aí era fogueirada mesmo, um neologismo aí, vamos lá. Lavin que diz o seguinte: a infalibilidade do Papa rivaliza com a Escritura e com a tradição. Rivalidade que só pode terminar com a primeira empurrando a segunda para um canto ou permitindo que ela exista, ela a Escritura, apenas de nome. E Lavin continua dizendo que, assim, os cristãos, eles perdem todo o direito de rejeitar ou questionar. Eles não podem fazer como os bereanos. Peraí, deixa me ver aqui o que o texto diz, porque isso aqui é Jesus falando. Cale a boca. Eu estou dizendo o que Jesus está dizendo. Você não sabe interpretar. Eu é que sei. Lutero, na Dieta de Worms, ele foi chamado a negar a sua fé. E o que ele disse? Como ele respondeu a isso? Se vocês me responderem, derrubarem os meus argumentos por meio da Escritura e de razão clara, sem problema algum. Eu nego tudo o que eu falei. Mas eu não vou depositar a minha fé nesses seus concílios, que são cheios de contradição. Eu tenho um vídeo chamado Porque Não Sou Católico, lá eu mostro um pouco dessas contradições aí dos concílios. Porque o Papa infalível fala A, aí vem outro Papa de maneira infalível fala B. Né? Um Papa de maneira infalível diz a grama é rosa. Outro Papa de maneira infalível diz a grama é verde. E ambos estão certos. Mas você não pode questionar. Não pode questionar a razão. Isso é ilógico, é contraditório. Não, quem é você? Quem é você para questionar a Santa Igreja? E sabe, não é verdade que Lutero pregou livre interpretação. É isso que a Igreja Católica muitas vezes diz sobre nós. Vocês pregam a livre interpretação, que o texto tem inúmeros sentidos, cada um dá o sentido que quiser. Nenhum reformador pregou isso. Pelo contrário, ao longo da Idade Média, na tradição católica, havia as alegorias. O que era isso? Eles podiam olhar para o texto, e o texto podia ter vários sentidos. Havia vários autores falando de quantos sentidos possíveis o texto poderia ter, o mesmo texto, tendo vários sentidos. Isso, inclusive, foi a base para interpretações católicas, a base para heresias na Igreja Católica. Os reformadores, entretanto... Engraçado, né, mano? Então os reformadores são os conhecedores da verdade, né? É como esse pastor, ele é desonesto, né, meu? Cadê os documentos? Provando aqui, ó, doutrina da igreja. Meu, se você não ouve o magistério, se você é contra o magistério, você é um herege. Olha só. Cristo deixou quem? Seus apóstolos. Cristo deixou quem? A sua esposa. Então, se você rejeita a esposa, está rejeitando o esposo. Se você rejeita os frutos, os filhos dessa igreja, está rejeitando a igreja. E rejeitando aquele que enviou os apóstolos, Cristo. Olha só. Lucas 10:16. Ó, quem vos ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem rejeita, me rejeita aquele que me enviou. Então, cara, se você rejeita a igreja, se você rejeita as colunas, se você rejeita os cursilhos, se você rejeita a pregação dos apóstolos, está rejeitando o próprio Cristo. Martinho Lutero, ele fez sua própria doutrina, seu próprio questionamento, por influência, estuda um pouco da história dos príncipes daquela época, e já queria destruir a igreja, usou a indulgência, isso já era um pretexto, mas Martinho Lutero não concordava mais com ninguém. Nem com o Papa, nem com o magistério, nem com a doutrina, nada. E foi, de vez ele edificar a igreja, foi protestar contra a igreja, por influência dos príncipes daquela época, que já queria destruir a igreja. Mas, se Martinho Lutero trouxe a reforma protestante, trouxe a solução, então, a profecia de Cristo aqui, Cristo ele é um mentiroso. Aqui, ó. Mateus 16:19. 18, né? Eu te declaro, tu és Pedro, e sob essa pedra edificaria minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você acha que Martinho Lutero, um simples homem, um simples monge,
iria prevalecer contra a igreja? Quem ama essa igreja vai dar vida por essa igreja. Você vê os apóstolos martirizados, os sucessores dos apóstolos martirizados, Santo Estevão, Atos Apóstolos 7 ali, apedrejado. Claro, a igreja protestante surgiu através da mídia. Teve uma grande influência no protestantismo, que tem até hoje. Aqui, ó. Então as portas do inferno prevaleceram contra essa igreja? Não, isso fala sobre ti, Pedro, sobre essa pedra, João 42, a pedra é Pedro, eu edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevaleceram contra ela. As heresias, os falsos papas, os hereges da história, que você for estudar a história, você vai ver, tinha vários papas hereges, sim. E nessa atualidade tem sacerdote também herege, muito também. Mas as portas do inferno jamais prevaleceram contra ela. Porque é edificado sobre a rocha, sobre o fundamento dos apóstolos e tendo por pedra angular o próprio Cristo, ô pastorzinho. Tanto ali, se você pega ali na ressurreição, João 20, do 1 ao 10, quando o discípulo amado vai lá, chega primeiro que Pedro, ele não entra, espera Pedro chegar, Pedro verificar, depois ele entra, para mostrar para a gente a obediência dos discípulos, o líder dos apóstolos, o príncipe dos apóstolos, sucessor de Cristo, que é Pedro. E foi excomungado Martinho Lutero como herege. Foi fundar suas igrejas, suas teses. Interessante, né? Claro, a igreja estava fragilizada, porque teve uma grande epidemia, uma peste ali. Só você estudar um pouco, tem um vídeo no Moisés Rocha falando sobre isso. Os grandes defensores da igreja morreram, doentes, por causa da peste que teve lá, que assolou, matou várias pessoas. Procura lá, Moisés Rocha falando sobre Martinho Lutero. Simples, cara. Claro, o cara catou a igreja fragilizada, aí fica fácil. Queria ver nessa atualidade hoje, Martinho Lutero se levantar como hoje. Tanto que depois teve um cursilho para ter certeza se Martinho Lutero estava certo ou estava errado. Surgiu o catecismo. E a igreja bateu o martelo. Não, meu irmão. Martinho Lutero está errado. É mais um herege da história. Se você for pesquisar vários hereges aí tentando destruir a igreja, cara. O cara conta um pouco da história, todo zoado, todo decepada. Eu não sou nem historiador, cara. Eu estudo básico. Meu foco é palavra. Tanto aqui, ó. Atos dos Apóstolos. Mas um herege queria graça. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos 8, ó. O Simão Mago foi excomungado. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos 8, 20. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgar poder comparar o dom de Deus com dinheiro, não terá direito nem parte alguma neste ministério, já que teu coração não é puro diante de Deus. Olha só, excomungado, um herege dentro do magistério, querendo ser membro da igreja. Irmão, que isso deixou que pastorei para isso mesmo, para pastorear, para excomungar. É contra o magistério? Está fora. Está excomungado. Simples, cara. Essa é a finalidade. Essa é a regra de fé, a escritura. Por isso que tem um pastor universal, um líder universal. Já o protestantismo já é diferente. O cara vem falar que o protestantismo prega unidade. A missa aqui está celebrando a liturgia. Aqui no Brasil, lá no Japão, está de noite, está celebrando uma missa. A mesma liturgia que está celebrando aqui, o mesmo evangelho sendo lido aqui, está sendo lido lá no Japão, na Argentina, na Arábia, na Austrália, aos confins do mundo. O protestantismo não. A universal prega um evangelho. A mundial prega outro Jesus, outro evangelho. A Assembleia já está pregando outro evangelho. A Adventista já acredita em outra coisa. Então não tem unidade nem no evangelho, nem na palavra. E você vem falar isso aqui. Ô, meu querido, conhece mais a fé católica, meu querido. Você não conhece a fé católica, você conhece a reforma protestante.
que é protestar. Isso que é. Por isso que já tem o nome, protestante. Protestar contra a igreja de Cristo. Entendeu? É simples, cara. Pastoreio de Moisés era um só pastoreio. Josué se auxiliar, Moisés morre, Josué sucede o seu lugar. Cristo sobe na nuvem, deixa Pedro. João 21, do 15 ao 17. Para pastorear a igreja. Que Pedro ligar aqui, ó, tá ligado. O que Pedro desligar será desligado. Martinho Lutero, excomungado, ligou lá, cara. Já tá desligado lá no céu. O evangelho de Martinho Lutero não serve para nada. Que ele foi desligado. Desligado. Quando ele se tornou padre, foi ligado na glória. Quando ele se revoltou contra a igreja, etc., colocando suas teses, seus pensamentos, suas doutrinas, o magistério fez uma coisa, cara. Fez igual que o Simão Mago. Desligou. Se desligou, está desligado. Na terra e no céu. Ponto final. E tem uma beata que viu Martinho Lutero lá no inferno, cara. Por quê? Blasfemou contra o Espírito Santo. Dividiu a igreja de Cristo. Você imagina o pecado, cara. Protestar contra a esposa do Senhor. É a mesma coisa estar pisando na cabeça de Cristo. É a mesma coisa estar cuspindo na cara do Senhor Jesus Cristo. Renegar a doutrina, o fundamento dos apóstolos, renegar a igreja católica, é a mesma coisa você estar cuspindo na cara do Senhor Jesus Cristo. Os caras tá certo. Claro, o foco é isso aqui, ó. Eu quero ver no dia da ressurreição, quando Cristo vir na nuvem, na glória. Quero ver suas caras. Ah, você falou mal da minha esposa? Legal. Chofre. Perseguiu minha igreja igual Saulo? Não se converteu? Felizmente, meu irmão. É Bíblia, ó. Escritura. Salve Maria, seu missionário servo Roberto, já está amplo. Vai vomitar em outro lugar. Esse esgoto, pastor Mocelin, é um esgoto. Cara, eu tenho dó de quem ouve você, cara. Tá indo pro mesmo caminho que você. Misericórdia, cara. Salve Maria sobre a sua vida.